Glória a Deus. Então nós estamos vivendo na igreja o ano da fidelidade. E tem sido fantástico o quanto Deus é fiel à sua igreja. O quanto Deus tem sido fiel a cada cristão. Eu tenho vivido nesse ano momentos fantásticos com Deus. Deus ele tem sido bom demais pela nossa vida. E a pergunta é o quanto nós temos sido fiéis a Deus. O quanto nós temos se entregado a essa presença. Quanto nós temos se dedicado a Deus. E quanto mais a gente se dedica ao reino de Deus, mais Deus ele move o céu e a terra ao favor da sua igreja. Então, durante esse ano, a gente vai aprender a ser cada dia mais fiel à presença de Deus. E durante esse ano, a gente vai ver várias séries de mensagens. Então, nós estamos vivendo a série Esperança. E o interessante é que esperança é um estilo de vida. A gente vive esperança. E a esperança ela está diretamente ligada à nossa fé. Porque pessoas com esperança acreditam naquilo que ainda não vê. Pessoas com esperança vê o futuro logo à sua frente. E Deus é a esperança de todo cristão. Porque Ele sempre cumpre aquilo que promete. Então, quando a nossa esperança está firmada em Deus, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Porque Deus Ele é fiel. O tempo todo Deus é fiel. É interessante que na nossa vida muitas vezes passa momentos em que a gente dá uma desanimada na fé. As circunstâncias fazem isso na nossa vida. A gente viveu aí um tempo de pandemia e glória a Deus, tudo está voltando ao normal. E isso fez com que a nossa fé ela aumentasse. Em momentos de crise a nossa fé ela é aprovada. E interessante que lá em Sabaçu, vivi um momento mais ou menos assim, que tinha uma senhora que frequenta a nossa igreja. E ela estava passando por um momento difícil. Ela acabou tendo uma enfermidade, acabou estando com diabetes, já uma senhora de idade, e ela não sabia como vencer aquilo. Na verdade, aquele momento acabou caindo o chão dela. E quando a gente chegava lá na casa dela, a gente sempre via tudo bem animado, e a gente perguntava, Dona Vera, como que você está hoje? Tá mais ou menos as coisas. Estou aí com essa enfermidade, me atacou, não sei o que fazer. E aquilo gerava um negócio estranho. Gerava uma penumbra no ambiente, parece que a gente não se sentia à vontade. E eu, Dona Vera, eu quero te dar uma palavra como teu pastor. Vamos mudar esse cenário. Porque nós, como pessoas de Cristo, a gente é um agente de transformação. A gente muda o ambiente que a gente está. Eu disse, Dona Vera, problemas todos nós temos. Deus ele nunca vai dar um fardo maior que a gente não possa carregar. Deus ele está te provando. Mas você tem que olhar para essa situação com esperança. Deus ele pode ser a tua cura. Quando alguém te perguntar como que as coisas estão, diga, não, eu confio em Deus, está tudo no controle de Deus. Essa situação ela vai melhorar. E quando a gente fala, a gente transforma aquele ambiente em algo sobrenatural. E hoje é muito interessante que a gente chega na casa da Dona Vera e pergunta, Dona Vera, como que você está hoje? Hoje eu estou firme no Senhor. Hoje eu creio que Deus está fazendo algo na nossa vida. E o ambiente ele fica um ambiente totalmente diferente. A presença de Deus, ela está ali. A presença de Deus é o que traz a transformação. A gente não pode murmurar em meio aos problemas, que a murmuração ela atrai desgraças. Mas se a gente glorificar o nome do Senhor, em meio às dificuldades, a presença de Deus vem. O milagre de Deus aparece. Então é essa esperança que nos motiva a estar aqui. É essa esperança que nos faz vir à igreja. Sabemos que Jesus está voltando. E em meio a todas essas circunstâncias, a gente vê o noticiário, muitas coisas ruins acontecendo, e são sinais que Cristo está voltando. Que a chegada dele está cada dia mais próxima. E nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos então se encher de esperança. Devemos estar avivados na presença de Deus. Porque Ele está voltando. E cada dia essa volta está mais próxima. Então o título da mensagem de hoje é A Nossa Esperança se chama Salvação. Então devemos entender que devemos estar preparados para essa chegada de Jesus, porque é Ele que vai nos levar para o céu. Devemos nos preparar porque os dias em que vivemos aqui na terra são dias de guerra. A gente está guerreando. E nós, como a igreja de Cristo, nós somos soldados desse exército. Jesus é o Rei dos Reis. E Ele nos prepara para guerrear. Então o texto dessa mensagem, o texto base, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que legal. Paulo ele envia então essa carta, escreve aos Tessalonicenses,
e ele afirma que nós cristãos somos do dia. Ele afirma então que na nossa vida a gente tem o Espírito Santo, que é a luz. Cristo é a luz dentro de nós. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. É interessante quando ele fala que nós somos do dia, significa que a presença de Deus na nossa vida ela vai iluminar. E toda a escuridão que havia em nós, ela vai cair por terra. O dia significa pureza. O dia ele significa transparência. E quando a gente recebe a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo ele vai nos moldar. O Espírito Santo vai mostrar dentro de nós tudo aquilo que está escuro, para que a gente então possa limpar a nossa vida. Então, ser do dia é caminhar de acordo com a palavra de Deus. Ter uma vida de conduta que a qualquer instante Deus pode nos pôr à prova. A qualquer instante Deus pode nos provar. A qualquer instante Deus pode colocar momentos difíceis na nossa vida, onde a nossa fé ela irá prevalecer. A luz de Cristo dentro de nós significa que as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Quando nós recebemos a presença de Deus, significa que tudo vai se fazer novo. Os problemas que a gente tinha, a gente deixa tudo para trás. A nossa esperança, ela renasce. Devemos então estar sóbrios, prudentes, e os sóbrios não significa aqui embriaguez. Significa que a gente precisa estar prudente. É a gente entender que tudo em Cristo é permissível, mas nem tudo nos convém. Quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, significa que tantas coisas que a gente podia fazer na presença de Deus, hoje para nós não é mais necessário. A gente abdica de várias coisas da nossa vida para ter mais ainda a presença de Deus. A gente vê que a presença de Deus no nosso dia a dia é mais que suficiente. A gente não precisa mais pecar, porque a presença de Deus já nos enche, é muito mais prazerosa do que qualquer pecado. Então é essa presença de Deus que a gente deve buscar. E para a gente buscar essa presença de Deus, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Não é mais as nossas vontades que prevalecem, mas sim a vontade de Deus. É a gente renunciar a tudo aquilo que a gente podia fazer para ter mais a presença de Deus, ter mais de Deus. Aí vem o nosso jejum, é a gente abdicar um alimento, alguma coisa que a gente gosta, para que a presença de Deus seja mais intensa na nossa vida. Eu gosto muito do jejum. Não gosto muito de fazer o jejum porque é um sacrifício, mas eu sei que aquilo é necessário para a minha vida porque aquilo me fortalece. E aquilo me dá uma sede de querer cada vez mais fazer o jejum. Porque o jejum não é bom. A gente abdicar de algo não é bom. Mas a gente abdica porque a gente crê que Jesus ele é suficiente na nossa vida. Porque a presença de Deus é aquilo que a gente precisa. Eu gosto muito de churrasco, de carne. Acho que todo gaúcho gosta, né? É fantástico. Mas eu, quando me abdico de carne, parece que a presença de Deus vem com mais força na minha vida. E o jejum é isso. O jejum é a gente se abdicar de aquilo que a gente mais gosta. Porque a gente está dizendo para Deus, Deus, eu estou deixando de lado isso aqui que eu mais gosto, isso aqui que eu adoro, para ter mais da tua presença. A tua presença vem ser mais necessária do que qualquer outra coisa nesse mundo. E assim a luz de Cristo vem na nossa vida. Então devemos buscar a cada dia mais a presença de Deus. Assim como um soldado, ele se prepara para a sua batalha, colocando a sua armadura, colocando o seu capacete, nós como crentes em Cristo, soldados do Senhor, também devemos se revestir dessa armadura. Devemos então se revestir das virtudes de um cristão. Devemos então nos encher de fé, de esperança e de amor. É isso que Cristo pede para a nossa vida. A fé, ela leva a gente a enxergar o mundo do ponto de vista de Deus. A fé, ela torna a ter uma visão do sobrenatural. O pastor sempre fala que o Deus não é apenas um ponto de vista, mas é a vista de todos os pontos. É a gente acreditar na volta de Jesus que está acontecendo. E a gente, pela fé, a gente vai ver isso acontecer. A nossa esperança vai ver o milagre de Deus acontecer. A nossa esperança vai fazer a gente ir para a salvação. Então vocês podem anotar o ponto 1, que diz o seguinte: devemos lutar até Jesus voltar. No mesmo capítulo, no versículo 11, diz o seguinte: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Paulo ele começa então esse texto com um contraste meio de adormecido, vigilante. Então, quando ele diz que nós cristãos somos do dia, significa que quem é do dia não dorme. O dia ele não foi feito para a gente dormir, a noite sim. Então, Paulo está dizendo que nós, que somos de Cristo, a gente deve viver no dia. Ele está dizendo metaforicamente que nós não devemos ser preguiçosos. Não devemos então ter a preguiça espiritual ou a falta de interesse. A gente deve viver o sobrenatural de Deus.
A gente deve estar sempre alertas para aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que eu quero deixar para vocês é como que a gente tem se comprometido com a igreja de Deus. A gente está sensível a fazer a vontade de Deus? Será que a gente está preparado para a volta de Jesus? Estamos preparados para viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós? É interessante que quando a gente vive o sobrenatural de Deus, quando a gente vive na presença de Deus, ela é manifestada. Nós estamos vivendo um tempo sobrenatural em Sabaçu, um tempo fantástico que a gente tem orado e Deus tem sido ágil e respondendo às nossas orações. A gente está num lugar fantástico lá da igreja e eu sempre orei a Deus, Deus, eu quero um lugar com uma cozinha legal, porque eu sempre tive o desejo do meu coração que nos momentos de oração a gente tivesse uma janta para ter um momento de comunhão, para muitas vezes trazer aquelas pessoas que não têm um alimento em casa, que possam vir à igreja, ser alimentados o físico e o espiritual. Eu sempre tive esse desejo e Deus abriu as portas para nós, um lugar fantástico. E quando a gente olha para aquele ambiente, a gente vê que muitas coisas faltam. Temos uma churrasqueira bacana, temos um fogão legal, mas falta utensílios domésticos para que esse sonho se realize. E eu comecei a orar a Deus. Eu lembro que eu saí daquele momento, peguei o meu carro, fui com o seu Valdir, vamos fazer uma cotação de preços, ver quanto que custa uma geladeira, quanto que custa um fogão, para a gente começar a orar por provisão de Deus neste momento. E eu lembro que a gente saiu, a gente viu e era um custo muito alto. Disse, não, Deus ele irá prover. Nós temos fé, Deus não abriu a porta desse lugar fantástico para a gente ficar aqui à mercê. Não, Deus ele proverá. Eu tenho um pai que vai prover isso. E a gente ficou então naquela situação. Ficamos então orando. Interessante que a gente fez o trabalho em Sabaçu, a gente estava retornando, eu cheguei na casa do pai e disse, pai, estou lá com a igreja, um lugar fantástico em Sabaçu. Mostrei o vídeo para o pai se alegrou, disse, que legal, que igreja fantástica, eu quero começar a servir a igreja. Eu sinto uma necessidade no meu coração hoje de caminhar numa igreja. E faz muito tempo que eu tenho orado para o meu pai vir na igreja. Para ter uma ideia, o meu pai, a única vez que ele veio na Igreja Viva foi quando eu fui ungido a pastor. E aquilo para mim foi uma alegria fantástica. E desde então ele ficou assim parado. Meu pai é uma pessoa muito boa. Aposto que ele está assistindo a live agora. E ele é fantástico porque ele acredita que muitas vezes Deus tem nos abençoado, assim então eu estou salvo. Mas muitas vezes não é assim que funciona. A gente, por ser salvo, a gente começa a fazer boas obras. E ele sentiu aquilo no coração. Ele viu, uau, eu estou vendo aqui no vídeo que faltam algumas coisas aqui e eu quero ser um investidor aqui. A primeira geladeira sou eu que vou ofertar. Naquele momento... E aquilo é fantástico porque Deus tocou o coração dele. E eu creio que eu vou ver o meu pai caminhando comigo na igreja Sabaçu. Eu creio que ele vai servir junto comigo lá. Eu creio nisso. Deus já está movendo e isso acontece através da oração. Eu preguei de manhã aqui e foi fantástico que eu não comentei desse sonho de ter uma cozinha na igreja, mas Deus foi movendo. Eu falei do ambiente que tinha. E quando eu acabei a celebração aqui de manhã, algo sobrenatural aconteceu. Um irmão me parou aqui no final da celebração e disse, pastor, eu senti no coração de dar esse presente para a igreja Viva Sabaçu. Eu até o momento eu não entendia o porquê. Eu comprei lá um para ofertar na igreja mãe e por uma questão que eu não sei porquê, acabei comprando 2. Não sei se foi a esposa ou ele, acabou comprando 2. E quando o Senhor pregou, eu senti no coração que isso era a resposta. Esse presente vai ser ofertado para Sabaçu. Ele deu para nós, então, um processador de alimentos. Deus, ele é fantástico porque a gente ora a Deus e Ele começa a nos presentear com mimos. Eu não tinha orado por um processador de alimentos. Sempre tive o desejo no coração de ter um na minha casa. Até a Amanda tinha olhado, me confessou que tinha olhado lá que queria comprar um, mas era muito caro. E Deus, Ele nos abençoou. Deus, ele é fantástico, mas isso só acontece quando a gente está servindo a Deus. Isso só acontece quando a gente está na presença de Deus, fazendo algo para Deus. E hoje, como que está o meu coração diante ao reino?